Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Irmãos, eu confesso que quando eu tive a honra de ter sido convidada para estar aqui à frente, realmente eu tremi e temi, porque não é fácil. Mas eu orei ao Senhor e Ele falou: vai, vai. E realmente me sinto aqui muito, agradeço ao pastor Levi, aos pastores, tantas pessoas renomadas aqui que pregam aqui na igreja, é muita responsabilidade. Mas eu creio que o nosso Deus, Ele faz com quem se coloca na brecha, na posição. E é crendo nesse Deus que eu quero crer que, assim como Deus falou comigo, Ele também vai falar com você, vai falar com toda a igreja, porque o poder vem dEle, a glória é dEle e para Ele. Nós não somos nada e não podemos fazer nada, porque a palavra dEle diz que sem mim nada podeis fazer. E realmente, quem sou eu para estar aqui? Mas o Senhor, Ele nos chama. E Ele fala quando a gente se coloca para que Ele fale. E nós vamos, nesse momento, vamos estar orando para que Deus possa falar. Continue a falar comigo, primeiramente, porque Ele tem que falar comigo primeiramente, e falar com cada irmão aqui presente. Oremos. Santo e eterno Deus, na Tua presença, Senhor, continuamos. Ó Deus, eu me coloco agora, Senhor, na dispensação do Teu Espírito, ó Deus. Que, Senhor, não permita que eu fale nada que venha de mim, Senhor, mas que a Tua voz, que o Teu Espírito Santo fale através da minha vida e da Tua santa palavra, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, falar através de nós. Nós oramos, Senhor, não porque somos merecedores. Pedimos perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus, e Te pedimos tão somente, usa a minha vida para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós preparamos, primeiramente, um vídeo que foi colocado no acampamento que nós fomos de promotores de missões, e fala de uma pessoa, de uma vida que foi tremendamente usada por Deus. Eu vou pedir para que a mídia coloque esse vídeo. Mais um congresso de missões, mais um tempo de atualização missionária, crescimento e desafios. Quando chegamos aqui, percebemos como serão intensos os dias no congresso, e logo lembramos de alguém que não veio. Quem não está aqui e que você, olhando para o lado, sente falta? Um irmão, um líder, o seu pastor, o que tem um chamado missionário. Mas, olhe bem agora. Veja se além desses que você identificou, está faltando alguém. Alguém que era presença garantida, com sol e chuva, com a saúde em dia, ou algumas vezes, nem tanto. Alguém que honrou seu chamado com afim, sua saúde sempre no limite. Mas dizia, nem se for arrastada, mas vou. Quando não ia, e isso era exceção, pagava a inscrição para incentivar outros a participarem. Sim, nossa saudosa irmã Noêmia não está aqui. Não encontraremos mais com ela nas filas do café e refeições. Não vamos mais pedir para tirar uma foto com ela. Não a veremos mais com sua comida especial que trazia de casa, devido ao cuidado com sua saúde. Ela cumpriu sua missão com afinco e amor. Sua vida foi uma inspiração para todos. Sua responsabilidade com a obra missionária transcendia a nossa imaginação. Sua vida inspirou uma geração. Sua alegria contagiava todos. Suas exigências também. Para missões sempre o melhor, dizia ela. Não tinha tempo ruim para a irmã Noêmia. Em seu orçamento sempre cabia mais uma adoção missionária. Quando o líder das mensageiras do rei, próximo à sua casa, instalou um banquinho de doces e ali fazia seu discipulado com a Sara, sua mensageira, que ajudava a vender e enviar o dinheiro para missões. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, Sara estava sendo preparada para hoje ser uma serva apaixonada por missões. Aposentada, com um salário mínimo, sustentava através do programa de doação missionária 10 missionários. Não existe promotor que não tenha um programa de adoção missionária, dizia efusivamente.
Reclamação? Só por aqueles que sempre arrumavam desculpas para não fazerem a obra. Mas a irmã Noêmia não está mais aqui. O Senhor a convocou no dia 1º de outubro de 2025, muito mais do que uma homenagem póstuma, uma lembrança do legado dessa serva fiel e o que nós aprendemos com sua vida. E começamos nosso congresso de missões perguntando: quem dará continuidade ao trabalho da irmã Noêmia? Quem vai segurar as cordas que não tem mais as mãos dessa serva dedicada segurando? Quem vai instruir e orientar os que estão começando? Quem dirá: eis-me aqui, envia-me? Ao Deus missionário, que enviou Jesus, o seu Filho amado, como o primeiro missionário a este mundo, e que nos presenteou com a vida da irmã Noêmia durante 89 anos, nossa gratidão. E você, que resposta dará ao Senhor frente aos grandes desafios da obra missionária? O que traz você aqui nesses dias de congresso? Como está o seu coração? Quais as suas expectativas? Está preparado para ser desafiado a dar continuidade à grande comissão? A irmã Noêmia fez a parte dela. E você? Convidamos a todos que se coloquem em pé e juntos vamos falar com o sentimento que nos move. Eu vou pedir à mídia que coloque, o nosso texto está em 1 Samuel 3, de 1 a 21. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar
a visão a Eli. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Bem, irmãos, nós vamos pensar alguns minutos. Aqui nós temos 3 personagens. Nós temos Eli, nós não podemos deixar de falar também de Ana, e o principal sobre o chamado de Samuel. Bom, Eli era o sumo sacerdote de Siló, o penúltimo juiz de Israel, liderando por 40 anos antes de Samuel. Ele serviu no tabernáculo, morreu aos 98 anos, ao saber que a Arca da Aliança foi capturada. Ele atuou como sumo sacerdote e juiz. Ele, inicialmente, é aquela pessoa que confunde a oração silenciosa de Ana, a mãe de Samuel, com embriaguez. Nós vemos, primeiramente, irmãos, uma falha familiar. Embora ele não tenha participado diretamente do pecado dos seus filhos, mas ele, de certa maneira, ele consentiu, porque os filhos dele roubavam as ofertas e se corrompiam. Ele foi omisso e não os removeu de suas posições, sendo repreendido por Deus por honrar seus filhos mais que a ele, como nós lemos. A morte e o legado. Após ouvir que seus filhos morreram, a arca foi levada pelos filisteus. E como acabou Eli? Eli, quando soube que seus filhos morreram, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sucessão, a sua liderança falha, abriu caminho para a transição de Samuel como o próximo grande líder espiritual e juiz. Nós vamos ver o texto que nós lemos, um pouco do contexto histórico e político. O que estava acontecendo naquele momento ali? Bom, na época do sumo sacerdote Eli, foi marcada pela estabilidade política, a decadência moral, espiritual e a forte opressão filisteia. Uma coisa que nós percebemos também, quando eu li esse texto, apesar de ser no Velho Testamento, me ocorreu algumas coisas que talvez pareça até que quando a gente abre a Bíblia, nesse capítulo, e a gente começa a estudar e ler, parece que a gente está lendo um jornal. Né? Primeiro, por quê? A degeneração da liderança. A liderança sacerdotal estava corrupta com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desrespeitando as ofertas sagradas e a lei, enquanto Eli não os corrigia com firmeza. Então, a palavra de Deus diz, e muitas vezes, hoje nos nossos dias, nós temos muitas lideranças, e com as mídias, nós temos visto muita coisa grandiosa que é mostrada na mídia, né? Mas, quando a gente participa e vê a fundo, nós percebemos que, infelizmente, muitas dessas lideranças são lideranças corruptas. São lideranças
que vão até passando de pai para filho, mas, na verdade, nós vemos que vida com Deus, que muitas vezes essas lideranças acabam permitindo, na verdade, erros, coisas erradas. Naquele tempo também não foi diferente com Eli. Eli era um sacerdote, era o sumo sacerdote, era uma pessoa respeitada, né, porque era uma pessoa colocada, foi juiz também. Então, ele tinha o respeito, mas, na verdade, ele deixou-se levar, ele amava os seus filhos, mas, porém, quando foi trazido aos seus ouvidos, na verdade, que os filhos dele que atuavam junto com ele também estavam roubando as ofertas e defraudando o templo do Senhor, ele foi um pai que ele ouviu as queixas, mas ele não corrigiu devidamente os filhos e deixou, como a gente diz, correr frouxo, como muitas vezes. Nós que somos pais, que somos mães, amamos os nossos filhos, mas temos o dever diante de Deus, de corrigir os nossos filhos. Às vezes, nem sempre os nossos filhos fazem aquilo que nós ensinamos, mas dentro da nossa casa nós devemos ter firmeza e andar, na verdade, com os propósitos que o Senhor Deus nos colocou, porque os pais, eles são liderança sobre a vida dos filhos e têm o poder dado não pelo homem, mas pelo próprio Deus. E muitas vezes a gente acaba até sendo conivente com alguns erros, porque nós não corrigimos com firmeza, assim como foi feito, como Eli fez também. Mas isso, irmãos, será cobrado. Assim como Deus cobrou de Eli, que tinha uma grande responsabilidade, porque ele falava ao povo através de Deus, e ele não fez o que deveria ser feito. Os filhos dele continuaram fazendo coisas erradas, e ele simplesmente fez o que não devia fazer. Fez, como a gente diz, vista grossa a isso. E nós precisamos ter firmeza. Mas o nosso amor tem que ser firme, e precisamos fazer isso. Era um tempo também de opressão filisteia. Os filisteus eram a principal ameaça, subjugando os israelitas, o que resultou na trágica captura da Arca da Aliança e na morte de seus filhos. Então, era um tempo sempre, um tempo de guerra, um tempo que havia muitos ataques, né? E um outro ponto que me chamou também bastante atenção é sobre a apostasia espiritual. A nação frequentemente se afastava de Deus para seguir práticas idólatras, caracterizando um ciclo de desobediência. Então, por mais que fosse falado, proclamado ali a palavra do Senhor, as pessoas vinham, ouviam e saíam como se nada tivesse ouvido, ou seja, não havia mudança. Era um tempo que, diz a palavra, o Senhor nem falava mais, porque ninguém estava disposto a ouvir. Um outro ponto, a transição da liderança. A morte de Eli marcou o fim de uma era de juízes e pavimentou o caminho para Samuel. E, posteriormente, veio a monarquia. O período de 40 anos em que ele foi juiz evidenciou a necessidade de uma liderança centralizada, dada a ineficácia espiritual de sua própria casa. Então, irmãos, precisamos, na verdade, e essa semana, até na mini-vigília, o pastor Ronan falou a respeito dos jovens. Precisamos ter muito cuidado com os nossos jovens e precisamos, na verdade, orientá-los sempre, estar em oração constante, porque nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. A irmã Gilmara falou aqui das crianças. Muitas vezes também, irmãos, às vezes nós, por N motivos, negligenciamos com as nossas crianças. E graças a Deus que nós temos aqui na igreja um ministério, um pastor que está fazendo, nós estamos fazendo a nossa parte.
Mas é necessário que dentro dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias, nós também façamos a nossa parte, que é muito importante. Bom, e no meio de todo esse cenário, Samuel vivia. Aparece um povo que estava vivendo nessa apostasia espiritual. E ele estava vivendo aonde? Ele estava vivendo no templo. Ele vivia com Eli e seus filhos. Mas aquele local que ele estava vivendo, na verdade, Ana, quando entregou, né, ela pediu ao Senhor. Ana, vocês lembram da história, todos conhecem aqui. Ana era estéril. E ela clamou muito ao Senhor, que o Senhor pudesse dar a ela um filho. Porque lá naquela ocasião, as mulheres que não tinham filhos, elas eram sempre desprezadas, humilhadas, né? Enquanto a outra esposa, né, Eucana, tinha 10 filhos, ela não tinha nenhum. E aquela mulher, ela foi durante muitos anos, ela foi ao templo do Senhor, clamar ao Senhor que desse a ela pelo menos um filho. Pelo menos um filho. E chegou ao ponto, né, de ela não tinha nem mais palavras para falar com o Senhor. E quando ela balbuciava as palavras, o Eli, que era o sumo sacerdote, chegou a achar que ela estava embriagada. Mas era muita dor, porque ela expunha o seu coração ali. Muitas vezes a gente está numa situação tão difícil, tão pesarosa, que a gente não consegue nem expressar com palavras, né? A gente, às vezes, fica só em sussurros. Ah, Senhor, ah, Senhor. E eu acredito que Ana estava nessa condição. Ana sussurrava e ela foi tida como embriagada, porque Eli não estava sendo diligente, né? Ele não percebeu a dor daquela mulher. E ele disse, essa mulher deve estar embriagada. Essa mulher, ela não está muito bem, né? Mas a Ana não se importou com isso. E continuou clamando ao Deus que ela servia. Porque ela sabia que o Deus que ela servia entendia os gemidos inexprimíveis que ela talvez fizesse. E ela continuou. E então, Ana foi abençoada. Ana foi abençoada com o seu filho, que se chamou Samuel. Ela, imaginem, irmãos, a alegria daquela mulher, quando ela pegou nos braços aquela criança, e ela falou, é o meu milagre, o Senhor me ouviu. Que alegria ela sentiu. Ela sentiu tanta alegria por aquilo, mas ela fez uma coisa, que aí me surpreende e nos surpreende mais ainda. Quando ela pegou aquela criança, ela disse, Senhor, aliás, ela fez até uma promessa antes, se tu me deres um filho, eu prometo que eu te darei de volta, e ele vai servir na casa do Senhor. E mesmo com todo o amor que ela tinha, ela só tinha ele naquela ocasião. Ela foi, a bênção dela, ela devolveu ao Senhor. E quando aquela criança foi desmamada, né, ela foi cumprir o voto que ela tinha feito ao Senhor. E eu fico imaginando como mãe, a dor que Ana sentiu, na verdade, em ter que se separar da bênção dela. Ela não tinha outro filho naquela ocasião. E ela foi, então, mas foi cumprir, foi com seu marido e entregou a Eli para que ele servisse no templo. E assim, ele foi sendo, na verdade, cuidado por Eli. Entre as muitas características que nós vemos em Ana, nós percebemos 3. A perseverança dela, a entrega e a confiança em Deus. Quando ela entregou aquela criança,
e nós falamos um pouquinho como vivia. Na verdade, Eli era o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de ensinar a Samuel, ou seja, Eli era o discipulador, na verdade, de Samuel. Então, nós vemos, muitas vezes, ele poderia não ser, ele era o líder, sim, mas como todos nós, o líder tem falhas, né? Muitas vezes a gente também não quer se colocar em uma posição que Deus nos chama, porque nós sabemos que somos falhos, imperfeitos, que não temos, na verdade, condições. A gente pensa assim, quando eu estiver bem, quando eu estiver certinho, eu vou fazer isso, Senhor. Mas se a gente esperar estar certinho, sem nenhum pecado, sem nada, nós não vamos fazer nunca. Porque, na verdade, todos nós somos falhos, temos problemas. Então, quando Deus nos chama, ainda com nossas imperfeições, com as nossas falhas, do jeito que nós estamos, nós devemos nos colocar e pedir: Senhor, usa a minha vida. Por quê? Não sou eu, não é você, não é o pastor, mas, na verdade, quem usa a nossa vida pela pura misericórdia é o Senhor que usa a nossa vida. Irmãos, e sempre, sempre e sempre temos condição, temos como abençoar a vida de alguém. Muitas vezes são coisas simples, coisas do dia a dia, que muitas vezes nós não enxergamos que Deus fala conosco para que nós façamos. Às vezes a gente pensa em grandes coisas, mas muitas vezes o seu vizinho está precisando de uma palavra de conforto, perdeu um parente, perdeu um amigo, nas mínimas coisas que tem. Nós podemos sim, porque nós temos o Deus da esperança. Quantas pessoas têm estado hoje, irmãos, desesperados, sem, na verdade, esperança? A esperança, colocam a esperança, na verdade, num governo político, colocam a esperança num bom emprego, no dinheiro que estão ganhando, né? Numa faculdade. Mas a esperança, a nossa esperança é no Deus da nossa salvação. E isso não depende de nada, depende apenas que nós abramos a nossa boca e levemos essa palavra de esperança a quem tanto precisa. Por quê? Diz o tema, porque o Filho vive e voltará. E agora nós vamos pensar, para terminar um pouquinho, sobre o chamado de Samuel. Uma das características que a gente percebe em Samuel, como diz lá em Samuel 3:9, Samuel, ele era obediente. Primeiro, ele não questionou, acredito eu, ele era muito jovem, muito pequeno quando foi levado, talvez de 7, dizem os comentaristas, a partir dos 7 anos ele foi servir. Ele não questionou a mãe o entregar ao sacerdote e ele ficar morando longe da sua família. Ele não questionou, ele foi obediente. A mãe falou: olha, eu entreguei ao Senhor e você vai viver com Ele. E assim foi feito. Ele era obediente. Ele sabia que oferecer é melhor do que sacrificar. Então, nós precisamos disso. Obediência. Samuel sabia que não adiantava obedecer a Deus pela metade. Nós vamos ver em Samuel 15:15. Outra coisa que Samuel era: leal e sincero. Ele era leal, por quê? Ele logo, quando ouviu o chamado, a primeira vez, ele achou que o chamado era... Não sabia quem era, pensou que era Eli, e foi perguntar. Ele disse:
Não, não fui eu que chamei. Volta para deitar. E ele voltou para deitar. A segunda vez, Samuel, Samuel, e ele novamente fala, Eli, você me chamou? Não, não fui eu que chamei. E aí eu fico pensando, né? Eli não chamou, mas ele também não se... O profeta não se atentou também para chamar. Talvez pensasse que ele estivesse sonhando, que ele estivesse delirando ou algo parecido. E voltou a dormir. Mas Samuel, ele estava deitado, ele ficou atento. Ele não ficou, como a gente falaria, de bobeira, não. Eu acho que ele estava deitado, mas ele estava ligado. E aí, na terceira vez, quando Deus falou, Samuel, Samuel, aí sim, o profeta entendeu que quem estava falando era o Senhor. E aí ele disse ao menino o que ele devia dizer. Fala, é o Senhor que está falando contigo. Você esteja atento. Quando o Senhor te chamar, você diga, eis-me aqui. E assim foi feito. Então Samuel era atento. Bom, muitas vezes também, irmãos, Deus, eu creio, né? Deus, ele tem nos chamado. Deus nos chama, mas muitas vezes nós fingimos ou não estamos atentos, assim como Samuel estava. Porque Deus, o Deus do passado, que ele falou com Samuel, ele fala também conosco. Mas é preciso que cada um de nós esteja atento à voz do Senhor. O chamado que Samuel teve, todos nós temos. Nós hoje já vimos aqui. Mas muitas vezes nós não ouvimos ou então não queremos, fingimos. Então depois eu vou, quando eu tiver melhor, quando eu tiver mais idade, né? Uma outra lição também que eu acho que a gente precisa ver é o seguinte: Deus, ele não chama só os adultos. Deus, no caso nós vemos, Deus chamou Samuel quando Samuel era uma criança. Muitas vezes nós olhamos para as crianças e não damos valor à criança. Quantas vezes eu fui criada na igreja e às vezes a criança, Deus usa uma criança para falar uma mensagem para você. Mas a gente diz, esse menino, deixa ele para lá, né? Mas Deus usa a boca das crianças. A Bíblia diz que é de onde sai o perfeito louvor. Então temos que valorizar. Nós que somos pais, precisamos estar atentos, porque muitas vezes os nossos filhos, netos, sobrinhos falam através, e às vezes nós não ouvimos porque desprezamos a palavra de uma criança. Mas nós estamos vendo Samuel, Deus usou Samuel quando era ainda uma criança. Ele usa todos a quem Ele quer, quando Ele quer. E na hora que Ele quer. Concluindo, Deus falou com Samuel e Samuel obedeceu. E o que Deus falou com Samuel? Foi uma profecia, e uma profecia muito pesada, né? Ele disse que toda aquela condenação, tudo aquilo que estava havendo dentro do templo do Senhor, os filhos dele corrompidos, que estavam roubando as ofertas do Senhor e até se prostituindo ali na frente da casa do Senhor, tudo aquilo seria acabado. Imaginem Samuel ouvindo uma profecia dessa. E o seu mentor, o seu discipulador, né, tendo que ouvir. Acredito que Samuel tenha pensado assim. Ele amava Eli. Eu acredito que ele viveu tanto tempo. Ele amava Eli como se fosse talvez o seu pai. Era o seu discipulador, a pessoa que ele conviveu muito tempo. Então,
Ele falou, meu Deus, ele deve ter pensado, acredito eu, como eu vou falar para o meu discipulador, para o meu mentor, essa profecia tão pesada que o Senhor vai pesar a mão sobre ele, tirando, arrasando ali a família dele. Como deve ter sido doído, mas ele era leal. Mas ele era leal, era uma pessoa leal e sincera. E quando ele perguntou a ele sobre o que Deus havia falado, ele foi e falou a verdade. Ele disse, olha, o negócio não está muito bom não, né? Não está bom para o seu lado, mas o Senhor disse que vai haver destruição. Por quê? Porque você não amou mais aos seus filhos do que a palavra do Senhor. Você não corrigiu, você deixou que o meu templo fosse defraudado. Então, por isso, a mão do Senhor vai pesar sobre você. Mas ele obedeceu. Ele mesmo assim, né, ele foi fiel a Deus. Aquilo que Deus havia falado com ele, ele transmitiu. Samuel, como eu falei antes, ele era sincero. Então, Samuel estava atento e ele percebia tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Ele viu quanta destruição, quanta tristeza, quanta condenação estava havendo naquela terra. Mas mesmo assim, ele não se deixou corromper. Ele viu aquilo tudo, mas ele permaneceu na posição que Deus o havia colocado. E ele se colocou ali, e ali ele pôde ser bênção. Ele pôde ser, por obedecer à vontade de Deus, Deus honrou a vida dele tremendamente. E ele se tornou depois juiz, foi um juiz abençoado, né? E aquele povo pôde ser. E mais ainda, quando, pela sinceridade dele, pelo coração contrito que ele tinha com Deus, tudo aquilo foi revertido, né, em bênçãos. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo de letargia espiritual, sim, porque letargia espiritual, muitas vezes, hoje a igreja está linda, maravilhosa, acredito outras igrejas cheias e tudo, mas a letargia não é apenas o fato de você estar na igreja, de você vir à igreja, porque isso às vezes nós fazemos até automaticamente, mecanicamente, porque estamos acostumados. Mas precisamos verdadeiramente nos colocar na posição de ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele quer que cada um de nós faça, verdadeiramente. Porque o pastor começou a falar, né? Nós temos aqui um número imenso de igrejas no Rio de Janeiro, muitas igrejas, muitas denominações, e, no entanto, né? No entanto, o nosso povo, nós estamos vivendo num tempo de medo, num tempo que a gente, às vezes, não pode nem vir à igreja de noite, porque a gente tem medo de ser assaltado, tem medo de acontecer com os nossos filhos alguma coisa. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo com nós que somos crentes? Com nós que temos a palavra da verdade? Como pode um estado, mais de 50%, ser cristão, e a gente viver nessa condenação, nessa letargia espiritual, nisso tudo? Alguma coisa está incoerente. Onde está? Será que é o governador? Nós temos a palavra da verdade. E, às vezes, apresentamos como se fosse mentira. E muitos têm a mentira e apresentam como se fosse verdade. Mas nós temos a palavra da verdade. E está em cada um de nós
nos orarmos, nos curvarmos e nos colocar na brecha para que o Senhor use a nossa vida e a gente realmente possa ter uma cidade transformada, um estado transformado e que aí sim a gente mostre que Jesus realmente, Ele está voltando e Ele é a nossa única esperança. Não existe outra esperança. A esperança e a esperança sim de transformação aqui onde nós estamos. Mas a transformação, ela vem através da minha vida e da sua vida. Porque nós temos a palavra da verdade. Que Deus... Será que nós temos ouvido o chamado de Deus? É para nós pensarmos. Temos sido obedientes ao chamado de completarmos a missão? Deus continua chamando Samuéis. Que possamos ser leais, corajosos e atentos ao chamado para completar a missão até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.